Olá, boa noite a todos os nossos irmãos e irmãs. Estamos aqui neste momento realizando o nosso estudo desta linda obra A Caminho da Luz, hoje com o capítulo número 13. E para isto, nós vamos, excepcionalmente, né, por motivos de compromissos pessoais, estarmos realizando este estudo, melhor dizendo, do capítulo de forma gravada. Lembrando desde já, fazendo um aviso, que na próxima semana estaremos excepcionalmente realizando ele no sábado, uma vez que a nossa live do bate-papo Amigos de Nosso Lar precisará ser realizada na sexta-feira, certo? Mas antes de tudo, vamos à nossa prece inicial, porque se estamos aqui é por amor, carinho e cuidado da espiritualidade amiga. Senhor nosso Deus, nosso Pai, que o teu amor nos ilumine, nos fortaleça, nos ampare, nos guie, sempre no caminho do amor, da luz e da proteção. Estamos aqui neste estudo desta linda obra, A Caminho da Luz, e que também nós possamos caminhar a caminho da luz com muito amor e abraço. Agradecemos a toda a espiritualidade amiga dos amigos de nosso lar. Um nosso abraço a todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados, que nos acompanham e nos trazem alegria, paz e muita luz. Que assim seja. Então, meus irmãos, vamos lá aqui ao nosso estudo desta linda obra, chamada A Caminho da Luz, através do Espírito Emmanuel, pelo médium Francisco Cândido Xavier. Hoje, capítulo 13, intitulado O Império Romano e seus desvios. Então, há 2 capítulos atrás, nós entramos na chamada Roma, né? No capítulo número 11, onde tratava de Roma. O capítulo 12 veio trazer a vinda de Cristo. E agora, os complicados desvios que houveram por parte da civilização romana. Então, nos diz aqui a palavra de Emmanuel, os desvios romanos. Reportando-nos ainda as conquistas romanas, antes da chegada do Senhor para as primeiras florações do cristianismo, devemos lembrar o esforço despendido pelas entidades espirituais, junto das autoridades organizadoras e conservadoras da República, no sentido de orientar-se à atividade geral para um grande movimento de fraternidade e de união de todos os povos do planeta. Os pensadores que hoje sonham a criação dos Estados Unidos do mundo, sem os movimentos odiosos das guerras fratricidas, podem sondar, os desígnios do plano invisível naquela época. A Grécia havia percrustado, na medida do possível, todos os problemas transcendentes da vida. Nas lutas expiatórias, transferira as suas experiências e conhecimentos para a família romana, então apta para as grandes tarefas do Estado. A força de educação e de amor poderia esta última unificar as bandeiras do orbe, criando um novo roteiro à evolução coletiva e estabelecendo as linhas paralelas do progresso físico e moral da humanidade terrestre. Todos os esforços foram despendidos, nesse particular, pelos emissários do plano invisível. E a prova desse grandioso projeto de trabalho
unitário é que a obra do Império Romano foi das mais primorosas em matéria educativa, com vistas à organização das nacionalidades modernas. O próprio instinto democrático da Inglaterra e da França, bem como as suas elevadas obras de socialização, ainda representam frutos da missão educativa do Império no seio da humanidade. O caminho dos romanos ficou juncado de sementes e de luzes para o porvir. A realidade, contudo, é que, se os mensageiros do Cristo conseguiram a realização de muitos planos generosos no seio da humanidade de então, não podiam interferir na liberdade isolada da grande maioria dos seus membros. Então, nós vemos que, assim como a civilização grega, Roma também teve os seus problemas. Roma foi crescendo muito a partir da conquista de outros territórios, e a partir da conquista dos territórios foi se expandindo, mas não da maneira organizada, de um cuidado com a sua civilização e com as civilizações que ia conquistando, a partir do respeito, da consideração e o amor ao próximo. Coisas que não aconteceram. Então, conforme foi crescendo, conforme foi se desenvolvendo o Império Romano e tomando conta, conquistando e angariando outros territórios, foram se expandindo também as más inclinações daqueles que eram os responsáveis pelo governo do Império Romano. E vamos aqui, então, ao que nos conta Emmanuel. Os abusos da autoridade e do poder. Em breve, os abusos da autoridade e do poder embriagavam a cidade valorosa. Toda a sede do governo parecia invadida por uma alavanca de forças perversoras das mais baixas esferas dos planos invisíveis. A família romana, cujo esplendor espiritual conseguiu atravessar todas as eras, iluminando os grupamentos da atualidade, parecia atormentada pelos mais tenazes inimigos ocultos, que, aos poucos, lhe minaram as bases mais sólidas, mergulhando-a na corrupção e no extermínio de si mesma, dada a ausência de vigilância de suas sentinelas mais avançadas. Denso nevoeiro obscurecia todas as consciências, e a sociedade alegre e honesta, rica de sentimentos enobrecedores, foi pasto de crimes humilhantes, de tragédias lúgubres, de miserandos assassínios. As classes abastadas aproveitavam a pletora de poder, instalando-se no carro da opressão, que deixava atrás de si um rastro fumegante de revolta e de sangue. Os Gracos, filhos da veneranda Cornélia, são quase que os derradeiros traços de uma época caracterizada pela administração enérgica, mas equânime, cheia de honestidade e de justiça. Então, vamos dar uma pausa aqui e nós vamos fazer o nosso comentário no sentido de que nós vibramos numa determinada
faixa vibratória. E, através disso, nós podemos perceber que isto faz com que nós estejamos exatamente em contato com espíritos afins. Se eu elevar os meus pensamentos, se os meus propósitos forem bons, eles irão determinar a direção que as minhas atitudes irão tomar, assim como o que eu irei conquistar para junto de mim. Amigos ou espíritos que irão se utilizar de mim para avançar no poder sobre outras pessoas, no domínio, na prepotência, na arrogância, na humilhação, fortalecendo o seu poder através de mim. Desta maneira, irão me auxiliar a conquistar mais poder, para que eu seja um instrumento deles aqui. Se eu elevo os meus pensamentos, se os meus propósitos, as minhas ideias e tudo o que eu faço tem uma proposta boa, eu me ligo ao alto e do alto eu vou recebendo mais e mais intuições. Mas se as minhas atitudes, se os meus pensamentos vibram com os vícios, somente com os vícios, com a vaidade, com o orgulho, com o egoísmo, e nestas direções apenas, a minha vibração baixa e eu vou vibrando com regiões aonde espíritos que vibram e se alimentam disto também estão fortalecendo essas questões. E ao invés de eu achar que eu estou dominando outros, eu sou dominada e sendo apenas um instrumento. Mas vamos aqui agora a uma pequena colocação a respeito dos irmãos Graco, que nos trouxe ali a colocação de Emmanuel. Os irmãos Graco, eles são conhecidos como os reformadores romanos que tentaram realizar a reforma agrária e outros tipos de reformas, em benefício dos menos capitalizados. Ambos, chamados Tibério e Caio, foram eleitos tribunos da plebe e acabaram sendo vítimas dos senadores que não ficaram nem um pouco contentes com as atitudes que eles defendiam. Então, como nos diz aqui Emmanuel, as atitudes e as questões que foram acontecendo em Roma chamaram a atenção daqueles mais abastados, das classes sociais altas, vamos dizer assim, de Roma, que não gostaram nem um pouco do que estava acontecendo. Por quê? Porque pretendiam continuar tendo o controle de tudo, atropelando as pessoas, sentimentos, atitudes, tudo em nome do poder, tudo em nome do egoísmo. E se está bom para mim, os outros que se virem. E continuamos aqui. Não, esse aqui foi lido. Deixa eu ver, Vamos lá. Próximo subtítulo: Os chefes de Roma. E aqui nos diz Emmanuel: depois de Caio assassinado no Aventino, embora se fizesse supor um suicídio, instala-se definitivamente um regime de quase completa dissolução das grandes conquistas morais realizadas. Sobe Mário ao poder, depois das vitórias contra Jugarta e contra os germanos, que haviam, por sua vez, em Gales. Mas os antagonismos sociais
levam-se ao poder, né? Travando-se lutas cruentas, como vésperas escuras de sangrentas derrocadas. Em seguida, surgem Pompeu e a Revolução de Catilina, muito conseguindo a prudência de Cícero em favor da segurança da cidade. Verifica-se, logo após, o primeiro triunvirato com a política maneirosa de Caio Júlio César, que se alia a Pompeu e a Crasso para as supremas obrigações do governo. Então, nós vamos vendo aqui as questões de como foram se perdendo em Roma, como foram se perdendo através do poder todos aqueles que comandavam, tinham a posse, como eles foram sendo levados através da espiritualidade que buscava as tragédias e que buscava apenas a ganância e a destruição. Então, nós aqui podemos fazer um pouco de uma colocação de citações de história para que a gente possa se ambientar mais. Então, Caio Mário, né? Aqui é chamado diretamente de Mário, mas Caio Mário. Caio Mário foi um político da Gente-Maria da República Romana, conhecido também como o terceiro fundador de Roma por suas vitórias e conquistas militares. Caio Mário foi cônsul em 82 antes de Cristo. Então, nós podemos ver todas essas questões aqui sendo trazidas aqui através de Emmanuel, que nos vem trazer essas explicações fundamentadas, colocadas, de forma a que a gente venha conseguir compreender cada vez mais. Ele buscou proporcionar reformas políticas, grandes reformas profundas e efetivas, né, em toda a estrutura e em toda a organização das legiões romanas. E, com isso, não agradou nem um pouco os poderosos de Roma. Aliás, Caio Mário, peço desculpa, Caio Mário foi antes, mas Mário é outro, né? Mário, ele é o pseudônimo daqui dele, então alguns o chamavam de apenas de Mário. Então nós vamos prosseguindo aqui para nossas colocações a respeito da história que vem aqui. Então, quando ele fala no triunvirato romano, para nós entendermos o que significou este triunvirato. O primeiro triunvirato foi a aliança informal entre Júlio César, Crasso e Pompeu, no ano de 60 antes de Cristo, que marcou a entrada dos militares na política de Roma. E essa aliança promoveu a divisão das províncias romanas entre os três generais, enfraquecendo o poder romano. Então, aqui, Emmanuel vem nos dizer e vem nos trazer esta questão do primeiro triunvirato.
essa aliança realizada entre todos eles. E continua a explicação de Emmanuel. As citações históricas, todavia, desviariam os objetivos do nosso esforço. Nossa intenção é mostrar que o determinismo do mundo espiritual era o do amor, da solidariedade e do bem. Mas os próprios homens, na esfera relativa de suas liberdades, modificaram esse determinismo superior no curso incessante da civilização. Os generais romanos podiam conquistar a ferro e fogo, desviando-se dos objetivos mais sagrados dos seus deveres e obrigações, levando aos outros povos, pela força das armas, os liames que somente deveriam utilizar com a sua cultura e experiência da vida. Mas seus atos originaram os mais amargos frutos de provação e sofrimento para a humanidade terrestre. E é por isso que, em sua quase totalidade, entraram no plano espiritual, seguidos de perto pelas suas numerosas vítimas. Entre as vozes desesperadas das mais acerbas acusações, muitos deles decorridos decênios infindáveis de martírios expiatórios podiam ser vistos, sem as suas armaduras elegantes, arrastando-se como vermes ao longo das margens do Tibre, ou estendendo as mãos asquerosas como mendigos detestados do esquilínio. Nós podemos perceber aqui, então, como o plano espiritual tinha propósitos muito bons, propósitos justos para com o povo romano e para com todos eles, mas desviaram-se muito. O poder, infelizmente, corrompe a muitos e, através disso, se perderam e foram gerando muitos problemas, muitas questões a serem resolvidas. E hoje nós vemos um fato muito curioso. Antigamente, desta época, muitos desvios por parte dos governadores romanos, vamos dizer assim, daqueles que comandavam Roma, daqueles que avançavam sobre outros povos e também agiam de forma truculenta sobre os povos conquistados. Hoje, nós vemos muitos e muitos povos que buscam se refugiar em Roma. É como que um resgate todo coletivo de uma nação que agora vem abrigar os povos que, desesperados por conta de problemas nos seus países, buscam na Itália a sua paz para poderem viver. Então, aqui nos fala Emmanuel a respeito do tema próximo, o século de Augusto. Mas quem foi Augusto? Augusto foi um imperador romano e seu primeiro foi o fundador do Império Romano, desculpe, e o seu primeiro imperador, governando até 27 antes de Cristo, até a sua morte em 14 depois de Cristo. Nasceu Caio Otávio e pertenceu a um rico e antigo ramo equestre da família plebeia dos Otávios. Teve como cônjuge, então, Cláudia Pulcra, de 42 a.C. a 40 a.C., e depois também Lívia Drusa, de 38 também a Cláudia Pulcra, de 42 a.C. a 40 a.C., Escribrônia, de 40 a.C. a 38 a.C., e Lívia Drusa, de 38 a.C. a 14 depois de Cristo. E como filhas, Júlia, chamada a Velha.
Então vamos ao que nos traz Emmanuel. Terminados os triunviratos, eis que ia cumprir-se a missão do Cristo. Depois de instalados os primeiros Césares do Império Romano, a aproximação e a presença consoladora do Divino Mestre no mundo era motivo para que todos os corações experimentassem uma vida nova, ainda que ignorassem a fonte divina daquelas vibrações confortadoras. Em vista disso, o governo de Augusto decorreu em grande tranquilidade para Roma e para o resto das sociedades organizadas do planeta. Realizam-se gigantescos esforços edificadores ou reconstrutivos. Belos monumentos são erigidos. O espírito artístico e filantrópico de Atenas revive na pessoa de Mecenas, confidente do imperador, cuja generosidade dispensa a mais carinhosa atenção às inteligências estudiosas e superiores da época, quais Horácio e Virgílio, que assinalam, junto de outras nobres expressões intelectuais do tempo, a passagem do chamado século de Augusto, com as suas obras numerosas. Mas, então, nós vemos aqui quem foi Mecena. Então, nós podemos ver aqui como nos fala aqui Emmanuel, Mecenas. Nós vemos, então, nesta questão, a prática aqui. Uma prática cultural que teve início durante o Império Romano, e que tinha como objetivo promover o trabalho dos artistas e também cientistas. Os mecenas, que eram os patrocinadores e dedicavam apoio financeiro para a literatura, produção teatral, ciências, esculturas e pinturas. E tudo isso foi acontecendo durante o governo de Augusto, né? E nós vemos que ele tentou fazer algo que pudesse auxiliar a Roma, mas nem sempre foi o que prevaleceu e foi o que ajudou. E Horácio e Virgílio foram então poetas, foram então pessoas que atuaram nesta questão cultural de Roma. E o nosso próximo subtítulo: Transição de uma época. Depois de Augusto, aparece a barra da história, a personalidade disfarçada e cruel de Tibério. Então, se Augusto procurou realizar o bem, agora nós vemos o outro lado da moeda, Tibério, seu filho adotivo, que vê terminar a era da paz, de trabalho e concórdia, com o regresso do Cordeiro, às regiões sublimadas da luz. É nesse reinado que a Judéia leva a efeito a tragédia do Gólgota, realizando sinistramente as mais remotas profecias. E nós podemos, então, aqui fazer mais uma vírgula, aqui buscando dentro do nosso estudo, para que nós possamos fazer uma pequena aula de história, para que a gente possa se ambientar tranquilamente neste nosso estudo de uma forma mais completa. Então, nós vamos fazer uma vírgula aqui no sentido de apresentar o nosso ilustre Tibério. Tibério Cláudio Nero César, de 16 de dezembro de 42.
42 antes de Cristo até 16 de março de 37 depois de Cristo. Foi um imperador romano de 18 de setembro do ano 14 depois de Cristo até a sua morte, a 16 de março de 37 depois de Cristo. E foi o segundo imperador de Roma, pertencente à dinastia Júlio-Claudiana, que sucedeu seu padrasto, então, Augusto César. Foi durante o seu reinado na província romana da Judéia que Jesus, então, foi crucificado. E nós continuamos, então, aqui, por isso que é colocado aqui a tragédia do Gólgota. Não obstante, continua Emmanuel, o seu compassivo e desvelado amor, o Divino Mestre é submetido aos martírios da cruz por imposição do judaísmo, que lhe não compreendeu o amor e a humildade. Roma colabora no doloroso acontecimento com a indiferença fria de Pôncio Pilatos, retornando aos seus festins e aos seus prazeres, como se desconhecesse as finalidades mais nobres da vida, seguindo a mesma estrada escura de Tibério. Calígula inaugura um período longo de sombras, de massacres e de incêndios, de devastação e de sangue. Nós vemos então aqui mais um personagem que surge então aqui para que nós venhamos a estarmos comentando a respeito deste sujeito, deste nosso irmão. Aqui. Caio Júlio César Augusto Germânico, conhecido também como Caio César ou Calígula, que foi um imperador romano de 16 de março do ano 37 depois de Cristo até o seu assassinato em 24 de janeiro de 41. Foi o terceiro imperador romano e membro da dinastia Júlio-Claudiana, instituída por Augusto. Nos diz Emmanuel que, então, Pôncio Pilatos agiu com indiferença fria, porque ele poderia libertar Jesus, mas, diante de toda a ação que acontecia, naquele momento, ele fez o ato tão conhecido. Ele simplesmente lavou as mãos, apresentou Barrabás, apresentou Jesus e disse ao povo que escolhesse. Tirou a decisão dos seus ombros e tentou colocar nas mãos do povo. Nosso próximo subtítulo: Provações coletivas dos judeus e dos romanos. Os seguidores humildes do Nazareno iniciam, nas regiões da Palestina, as suas predicações e ensinamentos. Raros apóstolos sabiam da missão sublimada daquela doutrina sacrossanta, que mandava fazer o bem pelo mal e instituía o perdão aos próprios inimigos. De perto, seguem-lhes a atividade os emissários solícitos do Senhor, preparando os caminhos da revolução ideológica do Evangelho. Esses mensageiros do alto iniciam igualmente e de modo indireto o esforço de auxílio ao império nas suas dolorosas provações coletivas. Um perfeito trabalho de seleção se verifica no ambiente espiritual das coletividades romanas. Chovem inspirações do alto, preludiando as dores de Jerusalém e as amarguras da cidade imperial. Vaticínios sinistros pesam sobre todos os espíritos rebeldes e culpados. E a verdade é que, depois do cerco de Jerusalém,
quando Tito destruiu a cidade, arrasando-lhe o templo famoso e dispersando para sempre os israelitas, viu o orgulhoso e vencedor mudar-se o curso das dores para a sociedade do império, atormentada pelas tempestades de fogo e cinza que arrasaram Estábias, Herculanum e Pompeia, destruindo milhares de vidas florescentes e desequilibrando a existência romana para sempre. Mas quem foi este novo personagem que agora surge aqui? Chamado, então, Tito. Tito Flávio César Vespasiano Augusto. Roma, 30 de dezembro de 39, falecendo, desencarnando. Depois Roma, em 13 de setembro de 81. Foi imperador romano também. Entre os anos de 79 e 81, foi o filho mais velho e sucessor de Vespasiano. E antes de ser proclamado imperador, ele alcançou renome como comandante militar ao servir as ordens do seu pai na Judéia, durante o conflito que ficou conhecido como a Primeira Guerra Judaico-Romana, de 67 a 70. Essa campanha sofreu uma breve pausa após a morte do imperador Nero, em 9 de junho de 68, quando então Vespasiano foi proclamado imperador pelas suas tropas, em 21 de dezembro de 1969. Assim, Vespasiano iniciou a sua participação no conflito civil que desolou o império durante o ano da sua nomeação como imperador, chamado também de o Ano dos Quatro Imperadores. Com isso, veio sobre Tito a responsabilidade de dar um fim aos judeus sediciosos, uma tarefa, um trabalho realizado de forma satisfatória após sitiar e destruir Jerusalém, cujo templo foi demolido no incêndio. Então, aqui nos diz também Emmanuel, durante todas essas questões que ele conflagra aqui. Nosso outro subtítulo: Fim da vaidade romana. O Império Romano, que poderia ter levado a efeito a fundação de um único Estado na superfície do mundo, em virtude da maravilhosa unidade a que chegou, e mercê do esforço e da proteção do alto, desapareceu num mar de ruínas, depois das suas guerras, desvios e circos cheios de feras e gladiadores. O imenso organismo apodreceu nas chagas que lhe abririam a incúria e a impiedade dos próprios filhos. E quando não foi mais possível o paliativo da misericórdia, dos espíritos abnegados e compassivos, dada a organização dos sentimentos gerais na mesa larga dos excessos e prazeres terrestres, a dor foi chamada a restabelecer o fundamento da verdade nas almas. Da orgulhosa cidade dos imperadores, não restaram senão pedras sobre pedras. Sob o látego da expiação e do sofrimento, os espíritos culpados trocaram a sua indumentária para a evolução e para o resgate no cenário infinito da vida, enquanto muitos deles ainda choram nos padecimentos redentores, gemem sobre as ruínas do Coliseu de Vespasiano os ventos tristes e lamentosos da noite. Nós temos, através da literatura, trazida por nosso irmão,
o nosso irmão Emmanuel, há 2000 anos, ave Cristo, 50 anos depois, mas principalmente esses três, como literaturas que enfatizam e vêm nos mostrar o quanto era dedicado aos chamados homens do caminho, seguidores de Cristo, continuarem propagando as suas ideias, o seu amor e o evangelho. E o quanto eram perseguidos. Eram jogados às feras, enquanto as classes altas de Roma se divertiam vendo os cristãos serem devorados pelas feras. Esta diversão era o que lhes dava alegria àqueles que tinham o poder. E é claro que quando semeamos vento, colhemos tempestade. Um a um foram tendo os seus resgates, através da dor que eles mesmos semearam. Nós vamos percebendo, então, o quanto Roma acabou se comprometendo com tudo isto, com todas as questões que desenvolveu e que foi fortalecendo através dos abusos do poder o tempo inteiro, se valendo desta posse, se valendo de todos os títulos que poderia ter para abusar do poder, para abusar, então, daqueles mais humildes, para fazer valer a sua vontade, passando por cima de outros povos, passando por cima do amor ao próximo, não importava, doesse a quem fosse, o que importava é que eles estavam fortalecendo neste sentido tudo aquilo que lhes dava alegria, que lhes dava força de vontade, era o que eles desejavam e eles faziam. Não pensavam duas vezes. Cristo veio depois de milênios de preparação para nos trazer a mensagem do amor ao próximo, nos trazer como viver verdadeiramente a sua lei de amor, justiça e caridade. Mas, mesmo diante de toda a preparação, faltou no coração daqueles que aqui estavam condições de compreender aquilo que Cristo desejava e tinha para cada um de nós, e assim conseguíssemos colocar em prática a sua redentora obra e palavra. Então, este foi o nosso capítulo número 13, o Império Romano e seus desvios. E nós vemos até hoje a civilização italiana tendo estes resgates coletivos. Como eu comentei antes, muitos povos hoje buscam aonde? Em Roma, buscam, melhor dizendo, na Itália, se refugiarem, buscando abrigo exatamente ali. No nosso próximo capítulo, nós vamos estudar a respeito da edificação cristã. Lindo capítulo também, que vem nos falar sobre os primeiros cristãos, a propagação do cristianismo, a redação dos textos definitivos, a missão de Paulo, o Apocalipse de João, a identificação da besta apocalíptica, um roteiro de luz e de amor. Eu convido você a estar aqui participando deste nosso estudo de A Caminho da Luz, divulgando também, convidando outros a participarem, bem como dos demais estudos que ocorrem de segunda a domingo, ao vivo, além do nosso estudo retransmitido
do nosso amigo Orson Peter Carrara, dos livros de André Luiz, o nosso bate-papo Amigos de Nosso Lar, todos os sábados, e uma vez por mês, o bate-papo com Joana de Ângeles com nosso irmão Nelson Tavares. Lembrando, segunda-feira, conversa fraterna com Kardec às 20 horas com o nosso irmão Walter José Lima. Às 21, o estudo de obras póstumas com o nosso irmão Luiz Fernando. Retransmissão de Os Mensageiros e Nosso Lar, na terça-feira às 19 e às 21 horas. Na quarta-feira, Liz Maria traz o nosso estudo ao vivo às 17 horas da Revista Espírita, às 18 horas, horário de Brasília, e às 17 horas, horário de Porto Velho. Rondônia, Roraima, perdão. Nós temos o nosso querido Marcos Amaral trazendo o estudo ao vivo também de Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E às 20h40, Arthur Azevedo com o que é o Espiritismo. Nós aqui buscamos a divulgação da doutrina espírita com muito amor e com muito carinho. E te convidamos a fazer parte desta nossa família, Amigos de Nosso Lar. Eu sou Débora Rabelo, um forte abraço para você, mas antes de tudo, nossa prece final. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, agradecemos aos bons espíritos que nos guiam, que nos amparam, fortalecem com todo amor e com todo carinho. Agradecemos por mais este estudo, pela paz, pelo amor, pela luz. Muito obrigado, querido Mestre Jesus, por toda a paz que nos dá, pelo amor que nos envolve, e que possamos adormecer com este carinho e esta paz. Um forte abraço mais uma vez, que os bons espíritos nos guiem, Jesus nos abençoe. E até a próxima.